René, você com mais de 45 anos de mercado, né? De mais de 45 anos de Estados Unidos, quais são os principais enganos cometidos pelos brasileiros que querem mudar, viver nos Estados Unidos? Ah, de longe, é, assim, no ponto de vista genérico, é falta de planejamento, é falta de pensar em tudo que faz parte de uma mudança dessa. Então, o ideal é quando a gente conversa com alguém que está pensando em fisicamente vir para os Estados Unidos, digamos, daqui a 6 meses. Sabe, se a gente encontra alguém que está dizendo, eu estou indo aí semana que vem, ah, sabe, que Deus o abençoe. Mas é, quanto melhor o planejamento, melhor a mudança. O ano escolar aqui é mais ou menos agosto a junho, quer dizer, que é diferente do Brasil. Tem gente que, então, antes de vir para cá, 2 anos antes, já que seja, coloca o filho em escolas americanas. São Paulo tem diversas, acho que em outros lugares também. Então, porque aí já o ano letivo já não é o ano calendário, que é o caso no Brasil. Crianças pequenas se adaptam muito mais rapidamente do que adultos aqui. Então, quanto a enganos, eu diria, é essa falta de planejamento em, no termo familiar. Um engano que depois os pais acabam pagando o resto da vida é que eles podem ter um filho, né, que então é totalmente educado, criado nos Estados Unidos, e que daqui a 5, 10 anos é um americaninho. E muitas vezes os pais, isso acontece muito em Miami, os pais acabam morando numa ilha de Brasil, porque trabalha para um banco brasileiro ou trabalha no consulado brasileiro. Então, todo o relacionamento profissional dos pais é em português. Então eles sabem, não, em inglês a gente vai e quebra o galho. Só que dali a 5, dali a 6, 10 anos, o filho é um americano que fala inglês perfeito e o pai fala um inglês muito ruim. Então isso cria uma dificuldade de comunicação entre os pais e os filhos que acaba tendo um efeito muito grande depois. Eu posso falar isso de experiência pessoal, porque eu nasci na Holanda e cheguei em São Paulo com 4 anos de idade. Então, dali a, dali a 5 anos, quando eu tinha 9, 10 anos, estudando no Dante, eu era um brasileirinho que falava um pouco de holandês e os meus pais eram holandeses que falavam um pouco de português. Então, então vocabulário para falar de coisa séria, sabe, cada um tinha o seu, não tinha o nível de comunicação que os pais gostam de ter com os filhos e que os filhos precisam quando tem perguntas ou assuntos mais sérios com os pais. Então, de enganos a nível pessoal, aí tem alguns, né, que volta para aqueles três uh, iniciais. Enganos a nível corporativo, um negócio, um tentam vender para o comprador errado, ou seja, não fazem pesquisa de mercado, não procuram nichos de mercado onde o produto deles pode ser bem sucedido, fazem coisas impulsivamente, não controlam dinheiro, fluxo de caixa, a empresa não tem regra, não tem contrato, sabe? Aqui tudo. Quer dizer, no Brasil também, você quer as coisas tudo direitinho, sabe? Eu já vi sócio que briga simplesmente porque ninguém anota o que o sócio A faz, o que o sócio B faz. Então,
esse tipo de coisa, de não dar atenção aos detalhes, acaba custando muito. Mais cedo ou mais tarde, isso vem te morder, né? E você comentou também um pouquinho, René, na nossa outra entrevista, sobre a questão do crédito, como é muito barato, as pessoas acabam se endividando, comprando muito, etc. Como é que isso funciona, assim, com carro, com casa, com eletrodomésticos? Qual é a tua experiência com isso? Tá. Ó, aqui, o Serasa daqui são há três empresas que, as principais, né, que acompanham crédito das pessoas, e o índice mais usado é um que chama FICO, FICO, que então vai, acho que de uns 350, bom, 350 é o cara que não paga nada. Esse é o caloteiro mor mesmo. E vai até uns 850. Então, nessa faixa, todo mundo tem uma nota. Uma nota média aceita pelo, por bancos, vamos dizer, ou por financeiras das lojas, das revendas de automóveis, é por volta de entre 675 e 705, 710 já é bom, sabe? Então, você pode comprar um carro com a boa taxa de juro. Boa taxa de juro é 3,5% ao ano, coisa assim. O juro aqui é bem baixo. Agora, o problema quando se chega aqui é que quem chegou é desconhecido, não existe. Então, construir crédito vai ser uma das suas grandes metas no início. Às vezes o banco lhe dá, sabe, um cartão de crédito com, sei lá, nem que seja um limite baixo, né, 2, 3, 5 mil dólares que seja, para começar. Muitas vezes o que a gente recomenda é tentar, porque, por exemplo, as lojas aqui, tá? Então você tem o Home Depot, né, que vende coisa para casa, né, de geladeira, mas não sei o quê. Essas lojas também oferecem cartão de crédito delas, né? E lógico tem um banco por trás. No caso do Citibank, no caso do Home Depot, acho que é o Citibank. Agora, o Home Depot tem um grande interesse em que o novo cliente deles tenha crédito, porque eles vão estar vendendo coisa. Então, obter um cartão de crédito do Home Depot como seu primeiro cartão é mais fácil do que de um banco. Sabe? Então, isso tem que ser feito meio rápido. Bancos também oferecem cartão de crédito lastreado em depósitos. Isso pode interessar porque o seu histórico de crédito dessa forma, depois ele passa para, sabe, quando você quando você já começa a ser mais independente financeiramente, aquele histórico vale, ele passa a contar. Mas crédito é vital e, pelo amor de Deus, paga as contas em dia, sabe? Você pode pagar o mínimo. Então, falamos de engano, um engano, não paga o mínimo todo mês. Aí, sabe, começou por esse caminho, sabe, a sua reputação de crédito vai embora. Outra coisa, para tudo aqui precisa de seguro. Então, nós temos essa casa aqui, Lourdinha e eu, nós temos uma pólice aqui que se alguém tropeçar aqui e se machucar, cobre até $1 milhão, sabe? Agora você pergunta, mas precisa? Olha, não sei se precisa, mas eu quero e tem, sabe? Pronto. Carro, você tem seguro de tudo. O seu carro não sai da revenda
e você não emplaca sem seguro. E não é o seguro obrigatório aí, não, é um seguro, ah, sabe, você vai pagar, muita gente acaba pagando por mês mais pelo seguro do que na prestação do carro. No começo, sabe, você diz, pô, mas no Brasil eu dirijo há 120 anos e nunca tive nada. Infelizmente, nada do Brasil ah, tem, sabe, não, é trazido para cá. O seu histórico, você está começando do zero. Então, você tem uma carteira que acabou de tirar. Então, isso tudo tem que levar em conta de novo, né, na projeção financeira, no orçamento, né?